Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente da produção industrial. O meu nome é Ayrton e eu ajudo os supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo. Hoje, no episódio 86, muito especial, os 7 hábitos dos supervisores altamente eficazes. O que, na minha opinião, eu tenho visto nos últimos 30 anos que tornam uma supervisão, uma coordenação eficaz no chão da fábrica. Então, eu vou revelar tintim por tintim. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que é muito importante para que ele tenha alcance e muitas outras pessoas, muitos outros supervisores tenham a oportunidade de conhecer aí, mais uma vez, os conteúdos do SOS Supervisores. Vamos começar então. Esse é um slide que eu sempre reforço nos nossos conteúdos, que é a missão do nosso canal: ajudar a supervisores e líderes de produção a terem as suas chances multiplicadas, dobradas, para que sejam reconhecidos, promovidos e que tenham um crescimento profissional pleno. E para que isso aconteça é necessário que esses profissionais trabalhem para criar, para desenvolver 3 condições. A primeira condição, que é o primeiro pilar, é desenvolver construir uma vantagem competitiva significativa, a geração de valor que ele faz dentro de sua função, dentro de sua área de atuação. E como que ele constrói uma vantagem competitiva significativa? Como ele constrói valor? Eliminando ou diminuindo uma limitação significativa que a sua empresa possua no momento, ou seja, que ele elimine ou diminui uma dor que a sua empresa, através de sua área, tenha junto ao cliente. O segundo pilar de sustentação, a segunda condição necessária, que é importante que os supervisores encarregados, coordenadores e líderes de produção construam, é sustentar essa vantagem competitiva construída. E no terceiro pilar, ele começa a capitalizar a vantagem competitiva e vai construindo outras vantagens. E como que ele capitaliza? Através de promoção e crescimento profissional, porque ele está mostrando o seu talento de gerar valor. E para que a empresa possa retê-lo, uma das maneiras é promoção, desenvolvimento, capacitação e crescimento profissional. E no nosso canal nós sempre estamos dando conteúdos, dando dicas para que realmente a nossa audiência possa realmente saber como construir uma vantagem competitiva. E no conteúdo de hoje, um dos hábitos fundamentais para a construção de uma vantagem competitiva significativa para a sua carreira e para a sua empresa é você realmente ter hábitos de rotina altamente eficazes, né? A liderança de linha de frente precisa aprender a construir quais são os hábitos de rotina altamente eficazes e consistentes, que nós chamamos de cultura de gestão. Então, construir uma cultura de gestão, que é o que nós fazemos todos os dias no chão de fábrica, e sendo essa rotina, esse hábito altamente eficaz, vai te ajudar a construir uma vantagem competitiva, vai te ajudar a construir valor que você pode, uma vez que sustente essa vantagem, estar capitalizando a seu favor. Então vamos lá e discorrer quais são esses hábitos altamente eficazes de supervisores que têm realmente resultado. Bom, primeiramente vamos entender um pouquinho o que é uma cultura de gestão da produção, né? O que é cultura de gestão? Pessoal, a cultura de uma empresa, na prática, se resume a regras que não estão escritas em lugar algum, mas que parametrizam o comportamento das pessoas no dia a dia. Em equipes enxutas, o jeitão do chefe define a cultura e sua maneira de agir tende a ser seguida, pois ou as pessoas se adaptam ou pulam fora. Portanto, o exemplo pessoal desses líderes, principalmente com equipes enxutas, principalmente em equipes médias e pequenas, tem muito mais a ver com o comportamento do que o discurso ou qualquer regra escrita. Então a cultura nada mais é do que aquilo que nós fazemos todos os dias e temos como hábito. Geralmente essa é a cultura
que pode ser comparada, por exemplo, com um sistema de gestão que a empresa tenha e que muitas vezes está escrito e muito bonito no papel, mas o quanto esse sistema está desviado da cultura de gestão, que é aquela que nós aplicamos todos os dias dentro do nosso departamento. Então cabe uma reflexão para que você tenha e que está me assistindo, qual é a sua cultura de gestão, quais são os seus hábitos na qual já foi adquirido na prática de gestão do seu dia a dia, que faz com que através dos seus exemplos, com que você passa para a sua equipe, eles possam realmente entender de fato o que você quer, independente daquilo que você fala. Portanto, é muito importante ter ações no dia a dia alinhados com o nosso discurso, porque as pessoas veem o que? A nossa ação, elas não veem a nossa intenção. Então, cultura de gestão, para resumir, é isso. É aquilo que nós fazemos todos os dias através dos nossos exemplos. E eu vou te dar realmente uma reflexão agora dos 7 hábitos que você se desenvolver, eu não tenho dúvida que você vai ter aí uma liderança muito eficaz com resultados consistentes e muito bem reconhecidos. Então, a primeira reflexão é o quanto a sua cultura de gestão ela realmente promove, ela alavanca os resultados da sua área de atuação. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro hábito de um supervisor altamente eficaz, eu queria que você realmente anotasse num papel para verificar o quanto você está alinhado com esses 7 hábitos que eu vou falar. Mas o primeiro hábito de um supervisor altamente eficaz é a sua capacidade de estabelecer prioridades, ou seja, é determinar o foco. A produção, muitas vezes, ela nos rouba uma atenção enorme gerencial, porque existem muitas frentes de trabalho. E o primeiro hábito realmente de um supervisor eficaz é sua capacidade de determinar quais são as suas prioridades, qual é o foco que ele vai atingir, que ele vai atender. Então, quais são as dicas aqui dentro de estabelecer prioridades? É você estabelecer no máximo 3 prioridades anualmente, né? E a partir do momento que você vai resolvendo essas prioridades, você vai adicionando outras, mas no máximo 3 prioridades. Se você puder estabelecer 2, você realmente vai ter uma vantagem, porque todo o foco de análise e ação, bem como a utilização de recursos, vai estar concentrado em poucas frentes de trabalho. Então, máximo 3 itens de melhoria que você deve atuar na sua área para eliminação de variação e redução de desperdício, que sejam realmente prioridades. E geralmente aonde nós estabelecemos prioridades? Em processos que são críticos. O que são processos que são críticos, pessoal? Processos que são críticos são aqueles que têm muitas vezes um alto índice de rejeição, reclamações de clientes, que geram insegurança para os operadores, onde tem basicamente uma condição insegura que levam a alguns acidentes. Então, esses são processos críticos que merecem uma atenção especial de melhoria durante o ano e que você deve priorizar. E processos, por exemplo, em que, de uma maneira geral, o resultado de desempenho esteja abaixo do esperado, né? Então, você precisa ficar atento em estabelecer prioridades em cima dessas condições que eu estou te relatando. E, com certeza, uma vez que você estabeleceu essas prioridades, e mesmo diante das 3, qual é a prioridade número 1? Qual a prioridade número 2? Qual a prioridade número 3? E é fundamental que você reserve um tempo para planejar a sua semana, na qual, sobre esses projetos de melhoria, sobre essas iniciativas de melhoria, você tenha realmente um tempo planejado para que você se dedique a elas, né? Independente da rotina do dia a dia da produção. E realmente você não pode esquecer de fazer o alinhamento dessas prioridades com a sua chefia imediata, porque com certeza a sua chefia imediata ela tem metas a cumprir, principalmente metas em relação ao orçamento, que tem que estar muito bem alinhado esses objetivos juntamente com as suas prioridades. Então, tá aí o primeiro hábito muito importante, que é estabelecimento do foco.
Então, primeiro hábito para você aí deixar muito bem registrado na sua rotina, na sua lista. E uma pergunta que vai aqui: o quanto você anualmente estabelece as suas prioridades? Ou você dá tiro para todo quanto é lado? Tá? Então, perceba bem que quanto mais você tiver várias ações ao mesmo tempo, mais dissipação de energia você vai ter e menos resultado para a conclusão de tarefas importantes. Portanto, está aí a primeira dica, o primeiro hábito de um supervisor altamente eficaz. Pessoal, o segundo hábito de um supervisor altamente eficaz é definir indicadores e, sobre esses indicadores, metas para aquelas 3 prioridades que a gente acabou de comentar em cima do primeiro hábito. Então é você ter indicadores com metas estabelecidas e principalmente em relação a indicadores de resultado que sejam à vista e indicadores de progresso. Nós já falamos em episódios anteriores o que é um indicador de resultado e que é um indicador de progresso. Eu sempre dou exemplo do processo de emagrecimento. Indicador de resultado é simplesmente você subir na balança e observar o peso que você obteve. Ou seja, um indicador de resultado, ele simplesmente mostra o resultado em cima de um processo durante a semana que você obteve de exercício físico ou de uma alimentação balanceada ou não. Ou seja, o indicador de resultado é aquele que mostra aquilo que já aconteceu, né? E o indicador de progresso é aquilo que eu vou monitorando, por exemplo, no caso do emagrecimento, a quantidade de calorias que eu perco durante o que eu planejei de exercício físico, bem como a quantidade de calorias que eu realmente comi de forma planejada durante a semana, que impactaram no meu indicador de resultado, que é o peso. Então, o indicador de resultado é aquele indicador sobre alguns fatores que alavancam, que sinalizam um bom resultado ou um mau resultado. Então, o segundo hábito realmente sobre indicadores é você estabelecer metas para construir indicadores e estabelecer metas para um indicador de resultado e também de progresso. Critérios para estabelecer as metas. Nós já falamos também em episódios anteriores como você pode estabelecer meta a partir de dados históricos ou não. Então eu vou deixar daqui a pouco o número do episódio. Ou seja, um estabelecimento de meta não pode ser algo que a gente chama de rule of thumb, que é regra do dedão, alguma coisa chutada, mas sim uma meta que seja desafiadora e ao mesmo tempo possível de ser atingida. E responsáveis pela atualização dos indicadores. Defina juntamente na sua área quem são as pessoas, mesmo operadores, que podem fazer a atualização diária de alguns indicadores e principalmente quem vão ser os responsáveis em trabalhar em alguns fatores, em algumas ações sobre os indicadores de progresso, sobre aqueles fatores que, se eu progredir, eu vou ter um resultado esperado. Então, pessoal, não precisa necessariamente você ser responsáveis pela atualização dos indicadores, seja ele numa base diária, numa base semanal. Realmente as pessoas da sua área gostam de fazer a atualização desses indicadores, então dê essa oportunidade a elas. E, mais uma vez, se você quiser entender um pouco mais sobre o que são indicadores de progresso e resultado, tem um episódio sobre KPIs muito interessantes, que é o 75, que você pode rever em detalhes, bem como quais são as condições, quais são as ações, o passo a passo para você estabelecer metas realmente que te ajudem e não te atrapalhem. É o episódio 77. Então tá aí algumas coisas importantíssimas dentro do segundo hábito, que é a definição de indicadores e definição de metas sobre as prioridades, sobre aquelas 3 prioridades que a gente definiu como primeiro hábito. Então, e uma coisa importante dentro desses indicadores é que quando a gente estabelece indicadores com meta, ele começa a gerar na equipe, bem como no supervisor, na liderança de linha de frente, um comportamento diferenciado. O indicador, mais do que mostrar a tendência dos seus dados em direção à meta esperada ou não, ele tem a responsabilidade de provocar um comportamento nas pessoas, porque as pessoas passam a ser desafiadas para atingir aquele resultado. Portanto, elas têm que se movimentar, têm que pensar, têm que começar
a botar a cabeça para funcionar, buscando ações para melhoria. Então, lembra sempre disso, pessoal. Um indicador, mais do que mostrar a sua tendência, ele tem como objetivo provocar comportamento nas pessoas que são responsáveis por aquele indicador. O terceiro hábito de um supervisor altamente eficaz é desafiar a equipe em como bater as metas. Então você, como supervisor, bem como recebeu da sua gerência imediata, da sua coordenação imediata, da sua chefia imediata, o que você deve fazer, né? E qual é o valor da meta sobre o que deve ser conquistado. Portanto, é muito importante você, como líder de linha de frente, dar a oportunidade para as pessoas verificar e desenvolver como elas podem atingir aquela meta que foi estipulada por você e pela sua gerência. Então, quando você desafia, quando você envolve, quando você compromete as pessoas, você dá a oportunidade de como elas podem chegar lá, juntamente com a sua orientação. E quando as pessoas elas começam a desenvolver e participar de como elas vão atingir uma meta, elas criam um senso de responsabilidade sobre aquele resultado, que é o que o americano chama de ownership, é a responsabilidade pelo resultado. Então, pessoal, realmente essa é uma dica poderosa, você dá controle às pessoas de como chegar lá. Quanto mais você der o controle de parte de como você vai chegar lá, mesmo que você tenha da sua cabeça uma experiência que você gostaria que as pessoas seguissem, dê sempre a oportunidade de elas pelo menos terem uma parte do controle da situação, de terem uma parte do controle de como chegar lá, e você vai ver a transformação que isso acontece, a transformação de comportamento que a equipe tem perante essa autonomia que você dá a ela. E realmente você dando essa liberdade, não só envolvimento, comprometimento, mas como engajamento. Você tem uma equipe realmente engajada, porque ela começa a sentir parte realmente e tem uma ligação mais do que racional, uma ligação emocional com aquele compromisso. E é muito importante que você desenvolva aí sessões de brainstorming, né, que é o tal do toró de parpites, né? Sessões de brainstorming na qual você dá o desafio e começa a tirar das pessoas de uma forma integrada e sadia o que elas acham que pode ser feito para atingir aquela meta. E mais uma vez que você compile aí algumas poucas ações, de 3 a 5 ações sobre aquela meta que você quer atingir, com a participação que a equipe está tendo, de uma forma resumida você ter aí um plano de ação com responsáveis e prazo para que a coisa comece a andar. Então, tá aí o terceiro hábito de um supervisor eficaz, é desenvolver na equipe, né, o como bater essas metas, para que você realmente possa desafiá-las, possa envolvê-las, possa comprometê-las, bem como você ter um engajamento pela participação. E através desse terceiro hábito, o que você faz então? Você começa a sincronizar os seus recursos para bater as suas metas. Você começa a sincronizar a sua equipe, mostrando o quanto ela é importante para que aquelas metas sejam batidas, porque é através da participação da equipe que isso começa a ser construído. Você começa a dar voz à equipe e o ser humano, o colaborador, ele tem realmente muito desejo de se sentir importante e ele começa a sentir esse desejo a partir do momento que você dá a ele essa oportunidade. O quarto hábito, pessoal, de um supervisor altamente eficaz é a consistência no acompanhamento daquele plano de ação que a gente acabou de montar a partir do momento que você desafiou a equipe de como atingir as metas. Você realmente resumiu poucas ações, não mais do que 5, é de 3 a 5, para que você realmente possa concluir rapidamente aquelas ações e ver se o resultado deu certo ou não, mas o quarto hábito é você ter realmente uma consistência no acompanhamento das ações, bem como o acompanhamento dos seus indicadores. Então, o objetivo aqui é medir o progresso da execução diariamente, o quanto aquelas ações que foram planejadas, elas foram de fato executadas ou não pelos seus responsáveis.
o quanto você, juntamente com a equipe, através de reuniões diárias, você acompanha a tendência dos dados dos indicadores, numa frequência diária ou numa frequência máximo semanal. O ideal muitas vezes é que isso seja feito diariamente na produção. Consistência de acompanhamento também é o que? A divulgação do progresso das ações, um plano de ação na qual esteja num formato de gestão à vista, que você, através de reuniões rápidas de 10 minutos, possa manter a equipe realmente alinhada e ciente da evolução, bem como trazer para essas reuniões rápidas na produção as pessoas da área de suporte para que realmente dê o respaldo necessário para a conclusão das ações. Divulgar a tendência dos dados. A tendência dos dados em relação às ações que foram tomadas, eles começam a caminhar tendendo na direção da meta. Então, eu sempre lembro de um diretor que nós tínhamos que sempre nos falava que nós somos pagos para apresentar tendência. Então, muitas vezes, antes de chegar na meta, que às vezes demora um certo período, você precisa mostrar tendência. Então, se você está tomando as ações e aquelas ações realmente são ações sobre fatores importantes que vai te ajudar a desenvolver um progresso em direção à meta, com certeza, quando você analisa a tendência de dados, você percebe que nós estamos indo na direção certa. E a consistência no acompanhamento significa também estimular a equipe para apresentar os dados. Realmente, muitas vezes nós utilizamos a intuição, mas nós precisamos realmente da lógica, que é a coleta de dados, para defender uma tese, para realmente provar se alguma coisa está dentro da nossa expectativa ou não. Então, você tomar decisões em cima de dados tem realmente um fator preponderante, faz a diferença do que simplesmente se basear na intuição. Então tá aí os principais pontos em relação ao quarto hábito, que basicamente ele define para nós a consistência, a frequência constante que nós temos do acompanhamento. E lembra sempre de uma coisa, pessoal, consistência vem sempre na frente da excelência. Primeiro eu preciso estar consistente, acompanhando aquelas ações todos os dias com muita disciplina, porque a partir do momento que eu vou desempenhando e executando o meu plano de ação e fazendo as correções necessárias, com certeza eu vou atingir a excelência. Tá aí o quarto hábito, então. O quinto hábito, pessoal, de um supervisor altamente eficaz é reconhecer pequenas conquistas todos os dias. Então, muitas vezes na correria do dia a dia e pela alta expectativa que nós fazemos de nós mesmos ou das pessoas para conosco, nós somos muitas vezes incapazes de observar pequenas melhorias que acontecem todos os dias. E o que mais nós temos no chão da fábrica todos os dias são bons resultados, boas pequenas atitudes que devem ser destacadas e estimuladas para que elas possam realmente ser repetidas. Então, ter o hábito de enxergar e reconhecer pequenas conquistas todos os dias faz toda a diferença. E esse reconhecimento, ele precisa ser imediato e específico quando ele é observado. E muitas vezes é necessário treino para poder enxergar. E uma vez que um hábito, um resultado, mesmo que pequeno, mesmo que tímido, seja identificado, rapidamente dar detalhes do que foi feito, ou da atitude, ou do resultado, e destacando imediatamente aquele reconhecimento para a pessoa da sua equipe, porque reconhecimento é algo que é muito esperado pelas pessoas. Reconhecimento público não tem preço, então sempre que possível destacar uma pessoa que realizou mesmo uma pequena atividade, destacando o que ela fez, o comportamento ou o resultado obtido perante a sua equipe, fazendo com que aquela pessoa perante a equipe seja publicamente reconhecida. Então, essa é uma das formas de fazer um reconhecimento diário. Outra é apresentar essa conquista a supervisores, a superiores. Então, que tal você, uma vez que você identificou uma pequena melhoria que você gostaria de dar destaque, realmente chamar a sua gerência, a sua coordenação ou seu chefe imediato, pedindo para que o colaborador exponha o que foi feito a ele e você assistindo e dando respaldo ou algum suporte que ele precisar. Então isso é muito importante, tem um peso muito grande e causa realmente
uma satisfação, uma motivação muito grande com os colaboradores. E perceba bem o que diz essa pesquisa, onde 90% das pessoas que responderam disseram o seguinte, que elas realmente têm expectativas de serem reconhecidas com algo imaterial, ou seja, com algo que não seja dinheiro, né? Muitas vezes a remuneração e bons salários está entre as 5 melhores, mas não é a primeira, né? O reconhecimento imaterial, ela é uma das mais desejadas atitudes perante um líder dentro de uma empresa. Ou seja, um colaborador ele espera ser reconhecido com elogios, com agradecimentos, com feedbacks positivos e com premiações simbólicas, premiações simples que realmente destaquem muito mais o reconhecimento que a empresa está tendo pela valorização da sua atitude, pela valorização da sua participação, mais do que qualquer outra coisa. Então perceba que essa é uma pesquisa da Great Place to Work, onde realmente essa é uma das maiores expectativas dos nossos colaboradores. Então realmente fique atento, pessoal, perante esse 5º hábito de um supervisor eficaz, a sua capacidade de diariamente reconhecer, enxergar e reconhecer pequenas conquistas perante a sua equipe. E para finalizar, eu gostaria de deixar aí uma frase do John Dewey, que fala sempre que a mais profunda das solicitações da natureza humana é o desejo de ser importante. Então, se você reconhece uma atitude ou um resultado, por mais tímido que seja, você desperta na pessoa o desejo dela de ser importante. Você está falando para ela que ela é importante, e quando você faz isso de uma maneira íntegra, né, você realmente passa essa mensagem e ele realmente recebe e transforma a sua atitude no dia a dia. Então, pessoal, não esqueça realmente de pequenas conquistas diariamente. 6º hábito de um supervisor altamente eficaz, pessoal, é a sua capacidade de rever as ações ou padronizar as ações. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? E em relação àquelas ações que foram definidas juntamente com a equipe para atingir as metas, muitas delas vão ser efetivas, realmente vão ajudar a você atingir aquele progresso, você ir fazendo progresso e atingir a meta. Então, todas aquelas ações que realmente tiveram uma eficácia sobre a causa raiz do problema e te ajudou a atingir a meta, essas ações elas devem ser padronizadas. Mas pode acontecer de algumas ações que você tomou não ter sido eficazes, né? Elas foram ineficazes. E nesse caso é necessário que você faça mais uma rodada de brainstorming para tentar identificar novos fatores e novas ações sobre esses fatores para que você continue fazendo progresso. Então, o 6º hábito de um supervisor altamente eficaz é realmente fazer essa análise. Quais são as ações dentro do plano que deram certo e quais aquelas que não deram certo. E ter um cuidado muito grande com as ações que deram certo, você fazer a padronização para que elas sejam perpetuadas. E não só a padronização, uma auditoria de pelo menos 60 dias para que realmente essas ações elas sejam consolidadas no dia a dia da produção. Porque até então elas são aí ações novas que é natural que se as pessoas não forem cobradas, não estiverem padronizadas, elas vão esquecer de atuar no dia a dia. E realmente quando você começa a comprovar essa relação de causa e efeito e padronizar as ações que deram certo, você acaba realmente consolidando realmente a validação daquela hipótese, a validação daquele fator, a validação daquela ação, porque realmente uma vez que você implantou, você percebeu o resultado final. Então, realmente quando uma ação que você toma dá um resultado, a gente chama de consolidação daquela relação de causa e efeito. Portanto, você pode estar convencido que realmente aquela causa raiz foi descoberta e você conseguiu atuar sobre ela. E o que tem a ver com esse 6º hábito, né, que é a sua capacidade de rever ações, bem como você padronizar aquelas que deram certo, é você ter um conhecimento de um método. O método é sempre o caminho para você atingir a meta.
E aqui eu dou sempre exemplo do PDCA, que é o método científico mais simples de gestão. Então é necessário e é fundamental que um supervisor, um líder de linha de frente, ele entenda qual é o método que ele vai seguir. Então, o que diz esse método? Na parte de planejamento, que é o P do PDCA, você sempre define uma meta, você entende realmente a fundo o problema, você analisa as causas do problema e você elabora algumas ações juntamente com a equipe para atingir a meta. Mas perceba que tudo começa a partir do momento que você entende qual é o problema que está se tentando resolver. Uma vez que você planejou as ações sobre as causas, você então começa a executar os planos de ação para que realmente uma transformação no processo aconteça. E a partir do momento que as ações são tomadas, são verificados os resultados, as tendências, o progresso. Aquilo que deu certo, eu padronizo. Aquilo que não deu certo, que são os desvios, eu trato novamente e começo novamente a rodar o PDCA se o progresso não está tendendo na direção do alvo, que é minha meta. Então, rever ações ou padronizar ações está dentro do entendimento do método de análise e solução de problemas, que no nosso caso aqui é o PDCA. O sétimo e final hábito de um supervisor altamente eficaz que eu trouxe para você é realmente, durante todo esse processo, você reconhecer e destacar os talentos que você tem. E isso é muito importante, porque um dos grandes desejos da equipe é que ela seja capacitada, que ela seja desenvolvida, que ela tenha um plano de carreira. E a partir do momento que você vai desafiando cada vez mais e vai criando um engajamento, um comprometimento da equipe, é natural que você perceba quais são aquelas pessoas da sua equipe que mais vão se destacar. E é nesse momento que você começa a perceber aquelas que têm uma repetição de destaque ao longo do ano. E aí, para que você realmente possa dar seguimento ao reconhecimento, não só o reconhecimento diário, mas, por exemplo, na finalização de um projeto, no atingimento de uma meta, é você dar a oportunidade das pessoas apresentarem aquela melhoria para a direção da empresa, para que não só a sua chefia imediata, mas os seus pares da direção tenham realmente o conhecimento da capacidade que aquela equipe deu em relação àquela meta que foi abordada. E aí você pode ajudar a equipe a montar uma apresentação simples dentro do método PDCA que mostra o caminho dentro de um início, meio e fim, para que as pessoas entendam realmente qual era o problema, como foi identificada a causa, quais foram as principais ações, realmente quais foram os resultados. Realmente é muito importante você ajudar a criar uma apresentação de maneira simples, mas que tenha aí uma lógica e que as pessoas realmente entendam as três partes, início, meio e fim, para que cause um impacto na audiência. E divida sempre a exposição do trabalho entre os membros que vai apresentar para que todo mundo fique com a sua parcela. É lógico que nem todo mundo se sente à vontade, e aí mais uma oportunidade de você destacar e você perceber a incidência ou os talentos, os líderes que você tem abaixo de você. Um líder sempre ele quer a exposição e, embora ele esteja preocupado, receioso, ele tem a coragem de ir adiante. Então esse é o líder que você tem que ficar atento na equipe. E com certeza é muito importante que nessa apresentação haja um elogio público da equipe para a direção, fazendo com que as pessoas realmente mais uma vez se sintam importantes e reconhecidas. E nesse processo que você faz uma, duas, três vezes perante aquelas metas prioritárias que a gente definiu como primeiro hábito dos supervisores altamente eficazes, você vai identificando talentos e vai iniciando um processo de desenvolvimento. Ou seja, você vai criando junto ao RH da sua empresa, bem como com o alinhamento direto da sua gerência ou chefia imediata, você vai aí desenvolvendo um plano de carreira para que essa pessoa que tem talento seja realmente valorizada. Porque os talentos que não são cuidados, que não merecem atenção, eles correm rapidamente para outra empresa. Então fique atento para que você possa reconhecer, desenvolver o máximo em relação ao que você tem em controle para que esse talento seja retido. E mais tarde, caso ele não seja aproveitado
e queira bater a asa e voltar, você tenha certeza que você fez a sua parte no processo de reconhecimento e desenvolvimento até onde foi possível. Pessoal, realmente o 7º hábito ele é muito importante e eu não vejo com tanta eficácia, né? A nossa capacidade no dia a dia de identificar e cuidar dos nossos talentos para que eles possam realmente ser desenvolvidos assim como nós fomos no desenvolvimento da nossa carreira no dia a dia da empresa. Pessoal, agora um resumo dos 7 hábitos de um supervisor altamente eficaz que nós falamos. Então, o primeiro hábito é estabelecer prioridades, ou seja, definir o foco. E dentro desse hábito, lembra, definir no máximo 3 prioridades muito bem alinhadas com a sua gerência imediata, com a sua chefia imediata e principalmente prioridades sobre processos que são críticos, que esteja tendo aí um baixo desempenho e que é necessário que você realmente tenha uma mudança para que as metas sejam atendidas e atingidas durante o ano. Então, estabelecer prioridades é o primeiro hábito de um supervisor altamente eficaz. O segundo é definir indicadores e metas, indicadores com metas sobre essas 3 prioridades, para que realmente você possa estar acompanhando a tendência diariamente para verificar se aquelas ações que você vai desenvolver junto com a sua equipe, que é o próximo hábito, elas estão realmente te ajudando, estão impulsionando o resultado que você deseja atingir dentro desses indicadores. 3. Desafiar a equipe em como bater as metas. É dar autonomia às pessoas para que elas se sintam responsáveis pelo resultado final. Então, por mais que você saiba e tenha um caminho, dê a oportunidade das pessoas terem ao mínimo um pouco de controle sobre como elas vão atingir aquela meta, para que realmente elas se sintam responsáveis, porque senão, se você já deixa esse caminho de mão beijada, caso não dê certo, você é o primeiro que vai ser responsabilizado pela equipe. Então, dê sempre a oportunidade da equipe criar condições, soluções de como atingir aquela meta. E você, como líder, vai balizando, vai questionando, vai suportando, vai apoiando a equipe para que chegue lá. Mas essa autonomia para a equipe definir como vai atingir a meta, desde que seja dentro da ética e dentro dos valores da empresa, não tem nenhum problema. 4º hábito, consistência no acompanhamento. Então é importantíssimo muita consistência de acompanhamento, de plano de ação, de você remover aí desafios que possam aparecer no dia a dia, cobrar das pessoas a implementação daquelas poucas ações fundamentais que a equipe definiu, para que realmente, juntamente com os resultados, você possa perceber se você está indo na direção da meta ou não. 5º, reconhecer pequenas conquistas todos os dias. Lembre-se que toda a atitude que você quer que repita, você tem que destacar e fortalecê-la, reconhecendo quem a tomou no dia a dia. Então não esqueça, porque a grande parte das vezes, e com tanta correria que nós temos no dia a dia, por muitas vezes um dia pesado da produção, a gente não percebe e a gente perde a oportunidade de não só fazer reconhecimento, mas como aumentar a motivação e o engajamento da equipe quando você reconhece pequenas ações positivas que foram tomadas no dia a dia. 6º, rever as ações e padronizar as ações, ou seja, a partir do momento que você roda a PDCA e sabe que uma determinada ação gerou um resultado, o que você tem que fazer? Padronizá-la para que ela realmente seja consolidada no dia a dia, ou aquelas ações que não deram resultado e você ainda está longe da meta, você precisa rever a fase P do PDCA, criando uma análise sobre novos fatores que você vai atuar. Então, quando você entende como funciona uma análise e solução de problemas e você conhece o método, você fica muito mais fácil de você atingir o resultado. Então, o 6º hábito de rever e padronizar ações nada mais é do que você aplicar um sistema de análise e solução de problemas, que no caso aqui que nós demos é o PDCA. 7º, não esquecer de reconhecer e destacar os talentos, não só no dia a dia, mas a partir do momento que você vai desafiando 1, 2, 3, 4, 10 vezes a equipe, você vai perceber que existem poucas pessoas que realmente têm
uma vontade a mais, tem um talento a mais, tem uma disciplina a mais e que quer essa oportunidade, que a empresa os veja como talento para que você possa desenvolver um plano de carreira e aproveitar essas pessoas mais adiante. Então realmente fique atento e valorize e destaque o máximo possível perante a direção, porque elas têm muito valor e têm um destaque especial em relação às demais. Então fique atento com esse destaque no seu dia a dia. Então está aqui os 7 hábitos de um supervisor altamente eficaz que nós fizemos um resumo no dia de hoje. Pessoal, dessa forma nós concluímos com mais uma dica de como você pode construir uma vantagem competitiva significativa para que você possa ter uma chance muito maior de reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo. Nós falamos hoje sobre os hábitos de um supervisor altamente eficaz e se você faz isso de forma consistente, você cria uma cultura de gestão diferenciada e você pode ver que os 7 hábitos são coisas extremamente simples que precisa simplesmente de disciplina para que você possa estar aprimorando eles diariamente. Então, se você realmente gostou dessa dica, você pode colocá-la em prática no dia a dia e ir construindo aí uma vantagem competitiva a seu favor e a favor da sua empresa. Pessoal, mais uma vez obrigado por mais um episódio aqui no SOS Supervisores. Se você gostou dessa dica, já deixa o seu like, envie a sugestão de outros temas que sejam desafiadores e importantes para você. Peço por favor a sua ajuda para compartilhar esse conteúdo com novos colegas. Deixa aí o seu comentário se gostou ou se não gostou. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que um vídeo novo estiver ao ar. E praticamente todos os dias nós temos conteúdos novos que podem ajudar você a fazer a diferença. Muito obrigado e te espero no próximo episódio.